Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Boa tarde, turma. Aqui o professor Bruno Viana. Vamos a mais uma aula de Geografia, aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve no nosso canal. Agora a nossa aula será para os sextos anos e o EJA 3, tá? Peguem seus materiais para anotações. Não esqueçam de informar aqui nos comentários seu nome completo, sua turma e sua escola. Espero que todos estejam bem, de saúde e com alegria. Vamos dar início à nossa aula, Geografia sexto ano, tá? Aula 2. Antes de começarmos o conteúdo da aula 2, vamos fazer a correção da atividade da aula 1, tá? Vamos fazer aqui uma breve revisão e correção do gabarito. Prestem atenção aí para vocês corrigirem, tá? Primeiro, cite uma característica de lugar na geografia. Isso a gente viu na aula 1. Duas características de lugar. Então, você colocaria aí memórias afetivas ou onde transcorre o nosso dia. Nós vimos isso na aula 1, que lugar tem que ter vínculos, memória, afetividade. Na segunda questão, nós dizemos que opção não podemos atribuir ao conceito de paisagem. Vejam, não podemos atribuir. Então, seria a falsa, não é? A alternativa lá é a alternativa C. As paisagens não mudam, nem sofrem alterações humanas. Então, vejam, totalmente errada, porque as paisagens mudam e sofrem alterações humanas. Terceira questão. Analise a imagem e responda qual sua classificação de paisagem. Lá na atividade de vocês, tem uma imagem lá de uma cidade, de uma área urbana. Então, só poderia ser a alternativa B, que é a paisagem humanizada ou paisagem cultural. Tá certo? Marquem lá. A quarta questão, sobre os conceitos básicos da geografia, qual deles é o seu principal objeto de estudo? Esse ficou bem claro. Nós vimos lá que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Lá, a alternativa é. Ok? E o quinto, resumidamente, podemos afirmar que o espaço geográfico é o palco das realizações humanas. É onde o homem transforma, é onde ele constrói. Então, só é você completar. Ok? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, vamos ver nosso objeto de conhecimento, a identidade sociocultural no espaço vivenciado. E o nosso conteúdo, povos originários, forma de utilização da natureza, relações entre os agentes sociais. Lembrando que esse assunto você também tem no seu livro no capítulo 4, né? Depois você dá uma olhada. Vamos lá. Vamos começar logo com ele. O que é o espaço geográfico? Nós vimos agora que o espaço geográfico reúne os resultados das atividades humanas, sendo produto e agente do processo de construção e transformação das sociedades. O espaço geográfico é o palco das realizações humanas. A resposta lá da quinta questão da atividade. Então, é onde o homem transforma, é onde ele constrói, é onde ele faz todas as suas modificações atendendo às suas necessidades. A transformação do meio natural para o meio geográfico. Ok? Olha aí essa imagem. Ó. Uma transformação do espaço pelo tempo. Também são categorias da geografia o espaço e o tempo, porque andam juntas, tá? Andam juntos. O espaço, ele é modificado pelo tempo. Então, nós temos uma imagem aí, ó, do passado, uma área vegetal, uma área natural, onde o ser humano não tinha ainda invadido para construir. E nós vimos agora essa mesma imagem no presente, onde ele começa a modificar, a transformar aquele meio que era natural. Então, agora ele começa a construir casas, rodovias, rede elétrica. Existe ali todo um contexto de trabalho, de consumo. Então, o espaço é transformado pelo tempo. O tempo, que é um objeto de estudo da história, é fundamental para a geografia. Para que aconteçam as transformações nas sociedades, o tempo é fundamental. Ok?
Vamos lá. Povos e as transformações das paisagens. A geografia, em sua etapa inicial, compreendia somente os aspectos físicos ou naturais presentes, como rios, mares, montanhas, plantas e toda a interação e interdependência entre eles. A junção dos diferentes povos constrói a cultura e transforma rapidamente os lugares. Nós vimos na aula passada que na origem da geografia, lá na Grécia Antiga, ela era chamada de filosofia natural, né? História natural, geografia natural. Por quê? Porque a filosofia vai nascer na Grécia Antiga tudo através dos filósofos, das ciências humanas. Então os filósofos têm um papel fundamental. Ela só analisava os aspectos naturais, né? O que a natureza oferecia. O próprio nome diz, geo, né? E grafia, estudo. Então estudo da terra. Então vejam que lá atrás é um conceito ainda da geografia. Pode passar. Povos originários, que são isso? Povos originários, povos que deram origem a uma civilização, a um lugar. Por exemplo, o homem primitivo é um povo originário. O surgimento do homem, desde o mais primitivo, começou a interferir no meio a partir do corte de uma árvore para a construção de um abrigo, arte de caçar, domínio do fogo, etc. Impactou e transformou o espaço natural. Então vamos voltar lá na pré-história, no primeiro período paleolítico, onde o homem era caçador, ele não tinha paradeiro fixo. Então ele precisava da natureza para cortar uma árvore, para fazer a localização de onde estava a sua caça. Quando ele domina o fogo, revoluciona todo aquele lugar, o seu modo de viver. Isso é uma evolução. Então o homem agora passa a comer carne assada, passa a ter agora lugares aquecidos, passa a ter agora luminosidade para andar mais à noite. Então revolucionou todo um contexto de uma história. E a outra imagem, a segunda imagem, nós temos já a Revolução Neolítica, onde ele começa agora a viver em sociedade, em comunidade, porque ele agora vai domesticar os animais e a agricultura. Vamos lá. Revolução Neolítica. Neolítico, segundo período da história, lá da pré-história, que é a chamada Revolução Agrícola. Por volta de 10.000 a.C., o ser humano agora ele vai se adaptar de vez do espaço geográfico, porque ele agora passa a ser sedentário. Ele agora vai viver perto dos rios, ele agora vai domesticar os animais que ele antes caçava. Então nós temos aí na imagem, olha, antes ele tinha um lobo selvagem, agora ele tem o cachorro doméstico. Ele tinha antes as caças que ele caçava para consumo, ele agora vai criar, vai surgir a pecuária, ele vai preparar a terra. Olha lá os arados, manuais, preparação da terra para produzir alimentos. As mulheres vão começar agora a ser as donas de suas casas, já parte daí uma cultura. Todo esse espaço geográfico é modificado para atender às necessidades. As plantações, as colheitas, a alimentação agora vai ser estocada para quando chegar o inverno ou uma seca severa, ele tem alimento estocado. Então o ser humano começa a dominar o espaço geográfico. Vamos lá. O surgimento das cidades e as transformações no meio natural. Como é que surgem as cidades? Vamos lá, vamos ver. As primeiras cidades das quais se tem registro surgiram há 5.000 anos, numa região chamada de Mesopotâmia. O que é isso, professor? Vamos ver, vamos entender, tá? Essa região, Mesopotâmia, ela era chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil? Vejam aí no mapa, na primeira imagem, que ela tem um formato de uma lua crescente. Por quê? Vai desde o rio Nilo, da foz do rio Nilo, até a foz do rio Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio. Então toda aquela região, de uma ponta a outra, forma uma lua crescente. Por isso, crescente. Vai do rio Nilo até os rios Tigre e Eufrates. Tá? E fértil, porque é uma região banhada pelos principais rios dali. Então toda aquela região ela é fértil e produtiva. Então as cidades vão crescer à beira desses rios. Crescente e fértil. É uma região lá do Oriente Médio, hoje onde fica o Iraque, o Irã, a Síria, até chegar no Egito, né? Lá no rio Nilo, que é a dádiva do Egito.
E essas primeiras cidades, elas são chamadas de cidades fluviais. Por que cidades fluviais, professor? Por quê? Lembrem de uma coisa. Fluvial são águas dos rios, com F. Pluvial, com P, são águas da chuva. Então, fluvial são cidades banhadas pelos rios. Olha aí a imagem, que é interessante. Ó. Eles pegavam lá, faziam valas, cavavam à mão e traziam a água do rio para próximo deles, cortavam as cidades. Então eles utilizavam essa água tanto para agricultura, para plantação, para irrigação, quanto para consumo próprio. Por isso eram chamadas cidades fluviais, banhadas pelos principais rios, ok? Espaço geográfico, transformações pela ação humana. Primeiro vamos começar com o espaço rural, tá? No espaço rural, são produzidos os alimentos consumidos pela população e extraídas as matérias-primas utilizadas pela indústria. Então, no espaço rural que acontece a primeira transformação geográfica. Nós temos aí as imagens, os agricultores preparando a terra para plantação, para subsistência e para comércio. Temos também as colheitas aí, ó, da agricultura intensiva, de soja, de milho, que precisam de vastas áreas para ser cultivada. As grandes plantações de cana no Brasil, que é também um grande polo canavieiro desde a colonização. Então o espaço rural é o primeiro espaço a ser transformado, certo? Transformação do espaço rural na Idade Média. Então, nos períodos da história, o espaço geográfico vai ser modificado. Na Idade Média não foi diferente. Ó. A Idade Média é a idade entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, por isso Idade Média. Tá? Lá tinha o trabalho manual, ou seja, ainda não tinha uma tecnologia imposta. As técnicas eram rudimentares. O que é isso, professor? Antigas, tá? A enxada, o arado manual, né? Ferramentas manuais. E alimentar a população. Essa era a função. Cada reino, né? Cada feudo, naquela época era o do feudalismo, tinha lá a sua agricultura própria para alimentar o seu povo. Não era para comercialização, para exportação, sim, mas para alimentar o seu próprio povo. Aí as imagens vão colocar, deixar bem claro aí, ó, o trabalho da agricultura com técnicas rudimentares. Extração de matérias-primas. Vou dizer a você, o ser humano, para produzir, para transformar, ele precisa da natureza. E a matéria-prima, o nome já diz, é primordial, é a primeira. Ou seja, transformação do meio natural. Para o homem criar um espaço geográfico, ele tem que transformar o meio natural. Através de quê? Da utilização do trabalho. Todo tipo de trabalho depende de recursos naturais, seja ele qual for. Eu sou professor. Em que eu utilizo o meio natural? Essa roupa que eu estou vestindo teve que ser tirado o algodão lá da agricultura, né? O plástico do meu óculos, a borracha do sapato, tudo isso foi tirado através do trabalho de um meio natural. Então nós temos aí o extrativismo vegetal, o corte de madeira, que é a matéria-prima mais extraída do mundo hoje, a madeira no extrativismo vegetal, o desmatamento. Temos também a questão dos seringueiros, para retirada do látex, que vai produzir a indústria da borracha. Tudo vem da natureza. Tudo que a gente precisa e consome é a natureza que nos dá, certo? Transformação dos recursos pelo trabalho. Então nós vamos lá. Como esses recursos são transformados e quais os setores que eles englobam. Então nas imagens aí nós temos o extrativismo agora mineral. As mineradoras, processo de mineração, retirada de ferro, de carvão mineral, de todo o minério que a indústria precisa para produzir os produtos. Então esses setores são divididos, são chamados setores da economia. O setor primário é o primeiro setor, o nome já diz, é o setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo, vegetal e mineral. Tá? Na agricultura,
o ser humano vai tirar a sua subsistência, vai tirar o algodão para produzir a roupa. No extrativismo, ele vai tirar a madeira, o minério. Esses produtos do setor primário vão ser transformados pelo segundo setor, que é chamado setor secundário. Que setor é esse? É o setor da indústria. A matéria-prima vai para a indústria transforma esse produto e ele vai ser vendido no comércio, que aí já é outro setor. Mas na frente a gente vê. Então, o minério é uma atividade primária, vai para a siderúrgica, olha aí a imagem. É transformada em ferro, em aço e vai atender a indústria aí nas cidades. Isso são setores da economia, ok? Transformações do espaço urbano, relações entre agentes sociais. O espaço urbano. Agora vamos falar do espaço urbano. Lembra na última aula que eu disse? O espaço urbano é onde está concentrada as cidades, as construções. A cidade é o espaço urbano. Passou da cidade é espaço rural. É a diferença entre cidade e município. A gente viu na última aula. Então, o que é o espaço urbano e como ele é produzido? O espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local. É uma junção de casas, edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Primeira forma de espaço geográfico modificado do ser humano construído é as cidades. As cidades são o palco do espaço geográfico. É lá que o ser humano vai ter seus edifícios, suas casas, seus comércios, seu dinheiro circulando, as culturas, as famílias, tudo envolvido em um lugar só. Então, é o palco do espaço geográfico, são as cidades. Vamos ver. Olha aí 2 exemplos bem legais de espaço-tempo e de transformação das cidades. Na primeira imagem, nós temos a cidade de Nova York, a cidade mais famosa dos Estados Unidos e uma das mais famosas do mundo. Olha Nova York em 1876, lá em preto e branco, no primeiro quadrinho, e em 2013. Olha aí a mudança que o espaço geográfico ocorreu nele. Preto e branco, a cidade começando, né? E ela vai evoluindo a cidade, as construções, os prédios, o trabalho humano, o consumo, até chegar nessa megalópole, nessa mega cidade que hoje é, né? Uma das cidades mais famosas do mundo. No Brasil, a outra imagem, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais turística do Brasil. Rio de Janeiro em 1930. Olha aí, essa foto, lá em preto e branco ainda. O Pão de Açúcar, o Corcovado. Nesse ano estava sendo construído o Cristo Redentor, esse monumento tão famoso no Brasil e no mundo. E olha aí, atualmente, essa mesma imagem atual. Olha o que transformou. A cidade, lá embaixo, que era só pequenos loteamentos, agora é uma metrópole gigante, tá? Cidade mais turística do Brasil, das mais bonitas do mundo. Então, isso é mudança de espaço-tempo, certo? Povos originários, Oriente Médio. Vamos para o Oriente Médio agora. Vamos lá. Relações entre agentes sociais. Vamos falar em Dubai. Dubai é uma cidade em um dos Emirados Árabes Unidos, certo? É uma cidade lá do Oriente Médio, muito rica. Dubai não era nada, além de um pequeno assentamento humano às margens do Golfo Arábico, sustentada pela pesca e pelo comércio de pedras preciosas. Então, se tem uma cidade que se transformou, se modernizou num curto espaço de tempo no mundo, essa cidade é Dubai. Olha essa primeira imagem de 1990. É um deserto. Quando eu disse a vocês, Dubai foi construída em um deserto, foi mesmo, tá? Então nós temos aí uma planície desértica, quase não tinha casas. Olha essa foto agora, em 2015. Essa imagem, podemos dizer que é atual. Da mesma imagem lá em cima, olha o que ela se transformou. Então é uma mudança temporal de curto período. Transformou. Aí tem trabalho, aí tem dinheiro, aí tem toda uma cultura imposta para que Dubai chegasse a esse ponto. Vamos ver mais. O que mudou em Dubai? Vamos lá, os pontos principais. Trabalho e utilização de recursos. Não tem trabalho sem utilizar os recursos, tá? Investindo na construção de enormes parques industriais,
evolução tecnológica, petroquímica, que é a indústria do petróleo, que lá é muito forte no Oriente Médio. As relações entre sociedade e natureza refletem e produzem as transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Sem trabalho, sem consumo, não tem mudança no espaço geográfico. Vamos ver mais. Olha agora, Dubai, o deserto lá nos Emirados Árabes, olha o que eles conseguem fazer com o trabalho e a construção humana. A mesma avenida da primeira foto é ela de lado. Olha como Dubai está hoje. Os maiores edifícios do mundo, as rodovias de primeiro mundo. Então, tudo isso é tecnologia. Eles constroem ilhas artificiais. Essa imagem inferior aí, ó, é uma ilha construída no Mar da Arábia, cheia de casas, condomínios privados dentro de um mar. Tudo isso pela construção humana, o dinheiro, tá? Tudo financiado pelos sheiks, pelo petróleo. Então, é muita riqueza investida no lugar. Temos esse hotel também, ó. Esse hotel muito famoso lá em Dubai, tem uma característica. Na maioria dos hotéis do mundo, eles chegam a 5 estrelas. Lá em Dubai é 8 estrelas. Você vê o tipo de luxo que eles têm. Fatores políticos e econômicos para a transformação do espaço geográfico. Agora vamos para o nosso país. Vamos voltar para aqui, tá? A construção de Brasília é uma mudança no espaço geográfico. Como assim? Ó? Foi construída na década de 50. A partir da década de 50, a nossa capital começa a ser construída. Toda por um trabalho planejado. Por que planejado? Porque ela foi construída através de arquitetura. Isso é o principal arquiteto, o principal nome da arquitetura do Brasil foi Oscar Niemeyer. Ele foi o responsável pela construção, né, de Brasília. Quais os fundamentos dessa transformação? Uma localização geográfica central, estratégica. Não é? O presidente da época, ele transfere a capital, que era Rio de Janeiro, e coloca no centro do Brasil. O presidente da época, Juscelino Kubitschek, ele vai colocar um mapa do Brasil agora para interiorizar. Ele vai trazer a capital para o centro, para ligar as regiões. Com isso vai ter rodovias, ferrovias, cidades vão ser construídas. Então ele tira do litoral e coloca para o centro do Brasil. Veja que ideia. Aí ele vai interligar a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste a todo o Brasil. Veja, isso foi geografia pura. A partir daí nós temos as migrações, que são as pessoas que se deslocavam de outras regiões para trabalhar em Brasília. Então precisou de uma mão de obra abundante, muito grande, principalmente nordestinos, para construir Brasília. Houve uma transformação no espaço geográfico lá na região que a gente chama hoje de Centro-Oeste. Brasília fica no Distrito Federal, que é uma federação brasileira independente, que fica dentro do estado de Goiás, lá no Centro-Oeste. Então veja a transformação no espaço local aqui do Brasil, toda pela ação e construção humana. Ok? Então, gente, aí nossas referências da nossa pesquisa, tá? Onde nós conseguimos essas informações, as imagens, e por fim, essa frase eu deixo para vocês: conhecendo a geografia, você descobrirá o seu incrível mundo, tá? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, saúde a todos e valeu!